Pronto, bom dia a todos. Estamos aqui com o Norte Coletivo de Dança, com Gabriela Moura, Janaína e Joel. E hoje é o dia 28 de julho de 2022 e a gente vai hoje conversar um pouco, né, sobre esse contexto da história de Igaraçu, e também do surgimento da Norte Coletivo de Dança. Então, eu queria começar, agradecendo, né, pela presença de vocês e pela disponibilidade, né, de conversar, disponibilizar o material também, o conhecimento de vocês para o Recordança, e pedir que vocês, cada um, se apresente, já trazendo junto um pouquinho dessa trajetória de cada um, né, como é a sua trajetória da dança, até vocês integrarem a nosso coletivo de dança, né, até vocês começarem esse trabalho. É isso. Então, apresentar e falar como foi essa trajetória até integrar nosso coletivo de dança. Eu vou começar então, já para abrir os caminhos aí. Meu nome é Janaína Mulheres. Santos, eu sou bailarina, sou coreógrafa, sou artista da dança hoje, eu prefiro Hoje eu falar prefiro falar porque eu estou vendo porque retorno de alguém, acho que é o áudio de Joel. É. Aí eu me considero artista da dança porque eu já fui para várias áreas, inclusive da iluminação cênica também, para a dança, né? Fui fazer essa formação com esse intuito de voltar esse olhar específico da iluminação para a dança. As necessidades foram surgindo porque na cidade em que a gente mora não tem muitas possibilidades, né? Tipo, elaboração de projetos. Então, você vai elaborar porque não tem muitas possibilidades de quem elabore. Se tivesse, era ótimo, que era só dançar e alguém fazia o projeto, era muito bom. A gente não tem espaço de dança, então surge a necessidade minha de só um minuto. Necessidade minha de sair de Igaraçu para ir para Recife, para ir para Olinda, fazer outras aulas com outros professores. Mas em Igaraçu já estava numa formação com Balé Popular de Igaraçu. Depois a gente começou a fazer umas aulas com o Joel no Centro de Arte, foi quando começou dança de salão, dança popular. Logo em seguida, eu integrei o grupo Afro de Percussão e Dança Obaomim, que era um dos grupos de dança afro super importantes na região, que tinha uma referência muito grande de terreiro, né? Candomblé da Umbanda. E esse trabalho era um trabalho muito bom, porque agregava muita gente. Então, para você ter uma ideia, nas aulas que aconteciam dentro do Centro de Artes, a gente reunia em torno de 50 pessoas em cada horário, sabe? E era muita gente fazendo aula, era uma aula consistente, com diversos professores, uma aula que durava muito tempo, porque antigamente o povo fazia aula 4, 5 horas, né? Hoje em dia, não. E aí, depois que eu saí do Obalmin, a gente criou o Balé Popular do Litoral Norte, que sobreviveu por pouco tempo, porque a gente não tinha muitas possibilidades, então de se apresentar, não tinha muito espaço. Acontece um certo preconceito, porque as pessoas acham que a gente mora em Igaraçu e tipo, a arte da gente é menor, não é na capital, né? Não é daquela escola mais fechosa. Passei pelo Trapiá também, depois fui para o núcleo de formação em dança, do experimental. Foi quando eu comecei a perceber a necessidade de criar um coletivo. A gente estava ensaiando, eu, Joel, Edilene Ferreira, né, inclusive Edilene foi uma das fundadoras do coletivo. Ela, infelizmente, faleceu em 2011, né, Joel? Foi 2011. 2011. Ela faleceu em 2011, ela criou com a gente o coletivo porque a gente estava arrumando a apresentação, mas a gente não tinha nome. Janaína, 2010. 2010, né? 2010. A gente estava arrumando a apresentação, mas a gente não tinha um nome. A gente precisava de um nome. E aí aconteceu que criou Norte, era Norte Companhia de Dança. Depois virou coletivo porque a gente percebeu que as pessoas são um fluxo, elas entram e saem. E aí eu fiquei à frente do coletivo, né? Depois que a Edilene faleceu, o Joel criou uma companhia de dança de salão, que inclusive a Edilene dançava também, mas ele vai contar um pouquinho, né? Acredito. E aí a gente criou o coletivo. Só que era tanta gente para fazer aula, era muita gente, acredito que Gabi lembra, a gente dava aula na sede do Partido dos Trabalhadores, na frente de São Carlos Damião, mas era muita gente que a gente não tinha mais espaço.
Aí a gente teve que ir para o Centro de Artes, e quando chegou no Centro de Artes, as aulas tinham em torno de 80 pessoas, era uma coisa assim. As aulas de balé tinha 30, 50 crianças, eu tinha que dividir, era uma agonia, porque as pessoas tinham uma sede muito... Alguém ligando para mim. As pessoas tinham uma grande de participar, de estar presente, de fazer aula de dança. Vocês estão me ouvindo bem? Eita, caí. Não acredito. Será que eu caí? A gente está te Eu não tô ouvindo, me gente. vendo. Tá? É porque eu Tá ouvindo aquele sim, pessoal Janaína, tá ando bom. bem agora, nesse horário. Mas peraí, deixa eu voltar para cá. Agora eu tô vendo vocês. Tá, deixa a pessoa ligar, eu vou desligar, tá? E aí, deixa eu falar da parte do Centro de Artes. A gente foi pro Centro de Artes, passou maus bocados, porque o Centro de arte só tinha um nome. Mas lá tinha casamento, festa de aniversário, então a gente às vezes ia dançar e tinha bolo no chão, xixi, né? A situação era muito complicada. Às vezes a gente marcava um espetáculo para apresentar e no dia do espetáculo tinha uma festa de casamento. Aí, assim, foi bem estressante, foi um período de muita luta. A gente criou o Fórum de Cultura da cidade, e aí foi interessante estar em coletivo, porque a gente começou a participar de muita coisa. A conferência, ir para as conferências de cultura, para exigir um melhor espaço para a dança, um melhor, porque a dança na cidade, em 2009, 2010, era uma efervescência, todo mundo queria fazer aula. Era lotado, assim, as aulas tinham muita gente. Se eu desse uma aula de frevo, em qualquer lugar que eu desse da cidade, tinha mais de 15 pessoas, 20 pessoas, 30. Então, não era nunca... Balé, a gente anunciava balé, sem criança, aparecia. Aí tinha que diminuir, tinha que ver com as crianças que dava para ficar, porque era muito complicado. Aí, a gente continuou ainda nesse tempo sem apoio, mas o coletivo continuou sobrevivendo, a gente criou a Mostra Igaraçu de Dança. Nessa época, Joel já não era mais do coletivo, mas ele veio para somar, ajudar na construção da mostra. Foi a nossa primeira mostra. A gente só tinha R$ 30 no bolso. R$ 15 era de lan house. R$ 15 foi de lan house e R$ 15 foi de lanche que a gente comprou. Não sei como foi que R$ 15 durou para os 3 dias da mostra. E a mostra foi massa, porque foi em vários lugares da cidade, foi nos monumentos históricos e veio muito grupo bom. Então, solo de Jorge Kildare, que hoje já utiliza outro nome, né? Cleison Barros, a companhia, como é o nome da companhia de Paulinha, que eu esqueci o nome agora, que é lá de Olinda, eu esqueci o nome da companhia dela, mas eu vou me lembrar. É de Paulinha, que era da Escola de Frevo. Ela participou, assim, foi ótimo, porque ela deu valor, né, assim, ao trabalho que a gente estava fazendo lá, então, para a gente foi muito importante. Aí, assim, foram 3 dias de mostra, abertura, teve o Margemolê, não posso esquecer do Margemolê, como foi o Margemolê, foi importante, foi a abertura do nosso festival, da nossa mostra. Teve o Margemolê, teve essas companhias durante esses dias, oficina de dança também com o Margemolê, e a gente fez a mostra. Em 2009, quando a Edilene estava viva ainda, a gente criou o Tambores da Libertação, o coletivo de dança. Tambores da Libertação é um evento em homenagem à afrodescendência. E a gente tinha acabado de perder um amigo da gente, Ricardo Nascimento, mestre de capoeira. Aí a gente resolveu criar para homenageá-lo e para perguntar onde é que ele estava, né? Porque ele desapareceu, foi sequestrado, mas o corpo não apareceu, não apareceu se está vivo, se está morto. E até a data de hoje, a gente não viu mais Ricardo Nascimento, o contramestre Relâmpago, e ficou por isso mesmo. Mas o evento é em homenagem a ele. O evento já tem 10 anos, são 10 anos, né? De alguma forma, todo ano ele acontece para protestar, para pesquisar, para fazer. A gente não realizou nos últimos anos da pandemia, não teve condições também e tal. E ele tem um caráter, né? Ele não é um caráter festivo apenas. Então, a gente criou esses 2 movimentos, a Mostra Igaraçu de Dança e o projeto Novos Brincantes, ele é desde o início. Por quê? Joel, a gente sentia necessidade de ter bailarinas nas companhias, né? Porque o pessoal queria fazer aula, mas não queria dançar, não queria pegar o espetáculo, enfim. E aí a gente sentia a necessidade de criar um Novos Brincantes com esse objetivo. Então, Novos Brincantes tem aula de danças populares, existe até hoje, danças populares, e dança contemporânea e balé clássico. Hoje, mais dança popular, que é para poder constituir as formações, né?
Aí a gente tem o Novos Brincantes Frevo, a gente já aprovou um projeto com Fucultura, que inclusive o Joel participou como mestre do coco, né? Joel foi lá trazer a experiência dele como mestre coquista e tal. Bailarino que dança coco, que canta coco, que faz suas próprias composições. Aí a gente fez o Novos Brincantes, e aí, acho que no ano seguinte a gente fez Novos Brincantes Frevo. E a gente levava para a ladeira, aí Gabi começou também já, mas ela vai contar essa parte, começou a criar outros projetos. E hoje, com a Lei Aldir Blanc, como é que está o coletivo? A gente deu uma parada, porque está todo mundo fazendo seus corre, porque não está fácil para ninguém, né? Não tá, a coisa não está. E a gente teve que se dividir mesmo, para poder, na Aldir Blanc, cada um ganhar a sua parte. Foi estratégico, né? Para sobreviver. Então, Gabi mandou seu projeto, Ronaldo mandou o seu e tal, e a gente meio, eu, Gabi, a gente meio que foi direcionando para o povo poder ganhar também o seu dinheiro e trabalhar. Aí a gente conseguiu, com esse dinheiro da Lei de Blanc, montar o nosso próprio espaço. A gente tá finalizando ainda, porque teve a questão da chuva, então a gente já conseguiu montar o teto, a parte de dança, o piso, precisa finalizar, colocar espelho, barra, linóleo, banheiro já está pronto. Então, a gente está nesse passo de construir o nosso próprio espaço, porque infelizmente o Centro de Artes não tem condições de atender a gente no momento, está em reforma, mas não tem condições de a gente. Já passou por uma primeira reforma, mas foi uma reforma mais ou menos, sabe, que atendeu, mas não atendeu, ficou meio sem, mas foi uma reforma boa, porque melhorou da festa que tinha antes, parou de ter, isso aí foi com certeza um grande avanço, foi a gente que fez isso, a gente tem que estar bem ciente de que a gente, né, Joel tá aí, a gente mobilizou para que realmente não tivesse mais festa, sabe? Infelizmente, as cadeiras, por exemplo, do local, que era a arena, tiveram que ficar fixas para proibir mesmo que as pessoas fizessem festa, né? Foi uma estratégia, são estratégias que a gente vai movendo para poder sobreviver. E aí hoje a gente está nesse passo, o coletivo nesse passo de construir um espaço, né? Eita. E a gente está com esse projeto de terminar o nosso espaço e trazer convidados para vir das aulas, que é outra coisa também. A gente traz convidados, então a Aldene Nascimento já participou, a mestra Mana, que é Mana, a dama de passo do Maracatu Estrela Brilhante também já participou, o Joel, que está aí, já participou, Dinda Salu, várias pessoas, Mônica Lira, várias pessoas já vieram agregar de alguma forma, né? Seja nos ensinamentos, seja por meio de vídeos, seja por meio do audiovisual, sempre vieram agregar algumas coisas. E uma coisa de avanço do coletivo é que hoje muitos grupos da cidade se espelharam nos projetos do coletivo, né? As atividades que o coletivo fazia na rua, hoje a gente vê, um ex-componente está no grupo tal de coco, uma ex-integrante da gente já criou um outro grupo. Então, isso é bem interessante, porque a gente conseguiu formar pessoas na cidade. Todo canto que a gente passa, tem alguém que foi aluno do Novos Brincantes, sabe? Tem alguém que passou por lá, fez aula, e é bem interessante, assim. E poder ver as crianças, né? Que Gabi entrou no grupo pequenininha, né? Jovem, adolescente. E hoje já é uma mãe, já, né? Mas ela vai contar aí um pouquinho. Era isso para falar. E hoje eu estou coordenando o coletivo, né? Estou nessa parte de coordenação. Gabi está aí sempre como a, como é que eu posso dizer, a pessoa que escuta as problemáticas e vai ajudando e vai caminhando. Mas é isso. Vamos lá. Eu posso? Então, bom dia a todos. Me chamo Gabriela Moura, sou bailarina, coreógrafa aqui da cidade de Igaraçu. Não, sempre não fui de Igaraçu, né? Eu sou de Recife, do Morro da Conceição. Venho de projetos de ação social, dança e percussão, né? Tem um projeto chamado Crescendo no Morro, que ele oferecia atividades culturais para as crianças, né? Da periferia, tendo-se como uma periferia violenta. E tive, tive que me mudar. Eu vim para cá, eu acho que eu ainda fiz uns 3 anos de aula. Tive que me mudar para Igaraçu. Dei uma pausa até a gente se situar, porque a gente não conhecia nada aqui. Eu ainda vim criança, até a gente meio que se situar e procurar alguma coisa. E eu sentia falta, de fato,
Até que na escola eles tinham um projeto na época chamado Escola Aberta. Aí nesse projeto fiz aulas de várias atividades artísticas, fiz aula de dança também com um dos integrantes do grupo Obalmin, grupo que eles dois na época faziam parte, e fui, né, convidada a fazer aulas e ingressei já por pouco tempo, porque o, o grupo funcionava no Centro de Artes, era um grupo de balé afro, como Janaína havia falado, e comecei na Norte Coletivo de Dança desde o início como aluna, né? Como Janaína falou, ainda muito pequena, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Comecei fazendo aula de balé, balé clássico, contemporâneo, danças populares. Os dois foram meus professores, Janaína e Joel. Dança de salão, cavalo marinho, estou desde o início. E a Norte Coletivo de Dança, ela foi um pilar, né, na minha vida artística, na minha vida como bailarina, como professora de dança, porque foi, de fato, um projeto que me formou, né, como professora, que me deu as oportunidades, as experiências de dar aula, de trabalhar com criança, sabe, de dar aula de frevo às crianças. A gente é uma escola, né? A Norte Coletivo de Dança é uma escola de dança que a gente tem aqui na cidade há muitos anos e que dá, de fato, essa oportunidade de você ter o contato, né, com as crianças, de você aprender a repassar o aprendizado, a multiplicar a arte, de você ter o contato com o palco, com o teatro, né, com a caixa cênica, com iluminação, com coxia, com maquiagem, com figurino, desde a confecção figurino, desde a montagem do projeto, né? Dos espetáculos, a gente estudava tudo e montava e cada pessoa dava a sua opinião. E nisso aí agregou bastante, bastante. Daí teve a Contrapassos Companhia de Dança, que foi uma escola que foi criada por Joel Carlos e Adilene Ferreira, também estou desde a fundação, que a gente era uma companhia de dança de salão, né? Era uma companhia de dança de salão de escola estadual daqui do município, a Escola João Pessoa Guerra, que a gente pôde também levar para alguns festivais, espetáculos, né, de dança de salão, como salsa, samba de gafieira, bolero, que infelizmente teve que chegar ao fim por falta de apoio de fato, por falta de incentivo, né? A gente foi perdendo alguns integrantes, mas que se teve com essa necessidade de ter outros meios, outros ritmos, né? Outras danças. E também tive também a oportunidade de conhecer pessoas, né? De fazer aula com pessoas. Tivemos esse contato da mostra com vários artistas que a gente não conhecia, né? Com o pessoal do Magemolê, com o Jorge Kilder. A gente fez aula com Teve aula com o mestre, com o Dinda Salu, com o João Paulo Lira, né? Com o Mano, a gente teve vários momentos assim de aprendizado que a gente pôde, de fato, não, a gente precisa sugar e a gente tem a necessidade, né? A gente, desde muito cedo aqui, quando cada pessoa começou a tocar, né, a sua vida, a gente precisava ir para a capital para fazer aula, né? Eu fiz aula 4 anos na Escola de Frevo do Recife, porque a gente fica aqui meio que, como é que eu posso dizer? A gente fica meio que esquecido, né? De fato. A gente fica esquecido se não for Janaína para buscar, se não for Joel para buscar, para trazer uma aula de cavalo marinho para a gente, sabe? Para trazer uma aula de coco, uma aula de maracatu, uma aula de frevo. A gente fica meio que esquecido e a Norte Coletivo de Dança é um coletivo de suma importância no município, porque hoje a gente consegue, como Janaína falou, a gente consegue passar na rua e as pessoas sabem reconhecer, foram pessoas que foram nossas alunas, a gente desenvolveu e desenvolve projetos hoje em dia com incentivo de leis, né?
Tem o projeto do frevo do Alto Tem Frevo, que é uma aula de frevo ao vivo, ao ar livre, lá no Sítio Histórico de Igaraçu, que infelizmente que estava para acontecer uma vez por mês, só que devido à pandemia a gente teve que dar uma parada e agora a gente está nesse impasse de retomar, mas as coisas estão um pouco mais burocráticas, né? E é isso. E de antemão é isso. Tem um trabalho marcial com a banda Marcial e Tovila Lobos, na qual fui componente por muitos anos. Fui baliza, coreógrafa. Tem uns trabalhos de interpretação. Né? Fui a personagem de Salomé na Paixão de Cristo do município. Fiz parte do Bacanal, né? Do corpo de baile. No ano seguinte fui convidada para fazer o personagem, que foi extremamente foi desafiador, foi muito importante, né? Agregou demais, né? Na minha carreira como artista, como bailarina, atriz, enfim. E é isso. A nosso coletivo de dança está aqui ainda. Estamos firmes e fortes, né? Estamos com várias, como é que eu posso dizer? Várias ideias na caixinha. Estamos com várias ideias na caixinha, esperando a oportunidade, né? As oportunidades que a gente sabe que nos faltam para a gente colocar em prática os nossos trabalhos com as crianças, né, do município. Ô, Gabi, eu sei que tá já, né, Joel vai falar, mas era legal tu falar de intercâmbios, que é para tu não esquecer. Fiquei pensando. Sim, intercâmbios. Intercâmbios foi um projeto meu que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc do Estado, que ele teve como proposta fomentar o frevo de rua, né, a dança do frevo de rua no município. Aí eu convidei 2 bailarinos, Dadinha Gomes, de Olinda, e Renê Cabral, de Jaboatão, que a gente fez uma aula, né, no sítio histórico de Igaraçu também, ao ar livre, ao som da orquestra Botelho, Frevo e Folia. Cada professor, a proposta seria cada professor a gente estipulava movimentações e cada escola, a nossa escola aqui, nosso método de dança daqui, o de Dadinha de Olinda e o de Renê Cabral de Jaboatão, cada um com sua nomenclatura, com sua forma de ensinar, sabe? Com movimentações de braços, a gente chegou ao consenso de que a gente tem várias movimentações parecidas, que o frevo é um só que cada pessoa trata com uma nomenclatura diferente, com uma postura diferente, mas que no fundo sempre há um objetivo, né? Tá no canal, Gabriela Amor Igaraçu, tá no canal esse projeto. Tem um vídeo de acessibilidade com audiodescrição. Tá lá no nosso canal do YouTube, né? No meu canal do YouTube. Foi um projeto muito bacana, muito bacana. Logo, logo vem a segunda edição. Maravilha. Obrigada, Gabi. Obrigada também, Janaína. Só pontuando aqui, né, que vocês citaram Jorge Kilder, que hoje se chama Yara Isidoro. Só para ficar aqui constando aqui. Mas Eu pode fiquei vir, na já. dúvida se era sereia de Paulo ou se era Yara Isidoro, mas era Yara Isidoro. Joel, pode vir, querido. Yara Isidoro, mudou o nome, nem sabia. Jorge Kilder. Que balaio da bexiga vocês deixaram para mim, né, velho? Mas não é coisa ruim, não, viu? A gente só pensa em coisa ruim, mas a construção não foi fácil, não. Janaína tem que ser chamada a vovó da dança, né? É mulher birrenta, mas assim, é inegável a construção que ela vem fazendo, né? Eu conheci Janaína na dança em 98, se eu não estou mentindo. Para cá já tem uma história muito contundente e tem que ser respeitado de toda forma, de qualquer forma tem que ser respeitado. A gente não vê dança aqui desde a época de final de 90 até agora próximo, né? Como a Janaína estava falando, 2006, 2007, 2008, 2009. Era efervescente e era muito. E não tiro nenhuma vírgula daquilo que a Janaína falou, que era, a gente ficava doido. Era escola, era na rua, era no centro, era dança, vivia, a gente respirava aqui em Igaraçu.
Eu botei aqui algumas coisas de década de 90, 97 até 2011. Até 2011. E tudo que a gente vai falar aqui em Igaraçu, seja Igaraçu, olha, a gente tem que puxar a sardinha para nossa cidade, para nossa casa, né não? Mas no contexto geral do Brasil total, ainda é muito desrespeitado a questão da dança, seja para homem ou seja para mulher. Chegou um certo tempo que eu disse à minha mãe que eu ia ser vagabundo profissional, porque isso começou de casa, né? Começou dentro da minha casa, a questão de não aceitar ser bailarino profissional. Um que chamava de homossexual, né? E outros de vagabundo, homossexual. Eu aprendi uma coisa: eu posso ser tudo que vocês dizem, mas eu duvido que vocês sejam. Não é verdade? Mudou muito a questão da dança no Brasil, seja no Brasil, no mundo, mas aqui em Igaraçu precisa ser mudado, ela precisa ser vista como uma construção de educação, ou assim está errado a Constituição Federal, né, em 1988, quando a gente vem falando da educação, artigo 16, artigo 215, 216, que se dissipa nas escolas, se não deixa entrar nem mestre, nem professora de dança, nem professora, nem nada, a cultura, se não deixa entrar nas escolas, na rua, quem não vai aceitar, né? Esse formato de educação que deixa de fora a sua arte, a sua vivência cultural, para mim, particularmente, está errado. Está errado. Se não fosse, eu tive que sair, né? Pouco tempo, me desculpe, eu estou falando assim, mas indagando o que elas vêm dizendo, né? Se não fosse Janaína e Gabriela Moura, para ter continuidade. Desculpa os homens, mas não é homem. São as mulheres que fazem dança aqui em Igaraçu. É Janaína e Gabriela Moura, né? É inegável, a gente vê, é o total. Sendo que tem bailarinos e mais bailarinas, mas são as duas que trabalham o processo de criação, de tentar fomentar e tentar passar para os jovens adultos o que é a dança, como profissão e como educação. Me chamo João Carlos Francisco, tive um apelido, o nome artístico Joel Carlos do Black, eu não, do Black não, pode ser dos pretos. Aí hoje é Joel Carlos dos pretos. Eu mal sei falar inglês, minha gente. Joel Carlos do Black, Joel Carlos dos pretos. E eu tive que ir, como Janaína, para o centro de Recife, para aprender mais, e depois me afastei da companhia Trapiá, onde Janaína passou, onde João Lira passou, tá, um monte de gente, e tive que me afastar para os interior por 18 anos, né? Araçoiaba, Carpina, sempre em busca um pouco da cultura popular, e dentre elas, o cavalo marinho, maracatu de baque solto, que ainda estou nessa vivência, aprendendo ainda, e o coco, né? Comecei em 97, no Centro de Arte, vendo uma oficina do professor Ricardo, que era do Balé Popular de Igaraçu, e em seguida, finalzinho de 97, para o início de 98, eu entrei na companhia, no Balé Popular de Igaraçu. Saindo 99, início de 99, eu conheci a companhia Trapiá e entrei. Mas se você sempre viaja, sempre sai, sempre vai buscar e não deposita aqui, não faz teu depósito aqui na tua cidade, na tua casa, da educação que você tem, isso fica apenas lá fora, né? A gente tem que não esquecer, mas lembrar mais da nossa arte e dizer a questão política partidária, né? Que a caneta está ali na mão, tem que dizer, olha, isso aqui é nosso, tá? Às vezes a gente cansa de tanto de dar pedrada e dizer assim, ó, agora a gente é educado, é aquilo que a gente quer. É o que a gente quer mesmo, porque o poder público não está nem aí. E quando o poder público está nem aí, parece que incentiva a sociedade a não gostar daquilo que é bom. Incentiva a sociedade a gostar daquilo que não presta, porque não presta mesmo. Tem várias musicalidades, várias coisas aí impregnadas dentro da cultura e da arte que não apontam o ser como ser. Ele diminui a valorização, principalmente da dança. A gente está falando da dança, mas tem um monte de coisa, né? E na dança aqui em Igaraçu precisa muito ser visto, muito ser quisto, né? Quando a gente começou a Norte Coletivo de Dança,
Eu tive o prazer e tenho prazer porque não estou lá, mas eu tenho um prazer porque ainda eu sei que ainda está lutando, que não é fácil, né? Não é fácil. Aí hoje tem um ensaio, amanhã tem outro, tá? Eu cheguei de madrugada, tô com cafezinho e como todo mundo sabe, a gente é vagabundo não, minha gente. A gente trabalha como qualquer um que trabalha em uma empresa. E quando se parte para ser, como Janaína, como Gabriela Moura, tá, como você mesmo está correndo atrás para ser o produtor do seu material, aí é que a gente vê a dificuldade da aceitação, né? Parece que a gente sobe no palco só por beleza, e é uma beleza, e é para se mostrar mesmo, e é para se mostrar mesmo. Tem uma frase, não sei se alguém já fez, mas eu citei essa frase que diz assim: não preciso chegar aonde eu quero, eu só pretendo chegar aonde vou. E a arte nos ensina assim. Não é feito a filosofia da água. Se tem uma pedra, uma montanha, eu vou seguir no meu curso. Eu vou seguir no meu curso. Também eu não quero agregar tudo que seja os valores dos outros, roubar. Não, eu quero meus valores, mas que seja respeitado, né? Tem que chamar atenção. Tem que chamar. Aqui eu pontuei algumas coisas sobre a dança em Igaraçu. A evolução da dança em Igaraçu, né? As formações em dança em Igaraçu, as políticas públicas voltadas para a dança em Igaraçu e referências da dança em Igaraçu. Me desculpe os demais, repito, tem, mas a referência, para mim, como artista da dança, é Gabriela Moura e Janaína Santos. Não porque fazem dança, e sim porque pesquisa, luta, briga por estar, né? Aí sim a turma vem falar, não, então vai conhecer a artista, vai conhecer a Norte Coletivo, o que é que faz, né? Não é só ganhar premiações como a Janaína já ganhou com a Norte, é manter, a gente está falando de manter, e não é manter só no financeiro, é o manter social, que a galera curta, não só curta, mas goste, e venha para o meio, né? Eu fico feliz e agradeço por estar no meio dela, por ela ter me aceito a arte, principalmente a arte da dança. Porque se for em outras décadas, ou eu estava morto, ou eu estava no crime. E se não fosse ela, se ela não permitisse chegar, profissão, eu só tenho essa. Empresa, eu só tenho essa. É, 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 a vontade de sair de manhã, de tarde, de noite de casa para ir trabalhar é essa vontade, é de estar na dança, né? O encontro entre você e a dança te dá o prazer maior de existir ou subsistir, porque agora a gente está tentando subsistir. Não só na questão artística, olha para aí. Não só a questão artística, mas na questão social, né? A gente fala tanto, a gente já deu tanta murro e ponta de faca, e a gente, aos mais de 15 anos atrás, estava junto eu, Janaína, Mestre Boró, tentando criar um Conselho Municipal de Cultura. E a turma dizendo que não, até hoje diz que não. O bom é que a turma aceite e venha conhecer. Por que essa discussão? Para ter um Conselho Municipal de Políticas Públicas. A galera pensa logo que não, vai mandar, vai acontecer. Não, gente, é para vocês conhecer o nosso direito, os nossos valores e o que é que Igaraçu ganha com isso. O que é que Igaraçu ganha com isso? Ah, Janaína e Joel, Jonoel, Janaína. Ah, fala demais, discute demais, briga demais. Mas se a gente não discute, se a gente não brigasse no passado, nós teríamos construído certas coisas, não, na questão de dança. É horrível ver uma das nossas casas do jeito que está, o Centro de Arte. E não venha me dizer que é por causa da chuva, não, que a chuva é de janeiro a janeiro. Não venha dizer que, não, é nojento, está triste. Tem outra construção aí, outra formação da nossa casa, tem que dizer assim. E Deus queira que ela seja reformada para ter arte e cultura. Como a Janaína falou, tinha não. Era festa. Era festa. E não é mentira, não. Era bolo, mijo e tudo que não presta dentro do Centro de Arte. Tudo que não presta, né? E assim, foi guerreira porque estava lá como diretor de cultura. Porque se eu tivesse, eu não aguentava, não. Nem 3 meses, né? Porque eu acho que a turma não ia me aguentar, ou eu não aguentava, porque não tem como não. Até para você trabalhar lá dentro, você não aguenta, né? Isso eu estou falando da parte estrutural, né? E a parte estrutural
que a gente necessita é a parte da fomentação em dança, né? Janaína sempre falou, sempre discutiu nas discussões de políticas públicas, do conselho e fora do conselho, tal, sempre falou, gente, a gente precisa de formação, a gente precisa que não só a gente como professores, como mestre, mas que venham de fora, né, como João Paulo vem, como Renê, como várias pessoas que vêm para cá, aglomerar, né, fortalecer a ideia da dança. Eu digo a dança porque aqui é muito forte em Igaraçu a questão musical e de teatro, né? Mas a dança, se não fosse a Nortes, porque o balé já não existe mais, se não fosse a Norte de Janaína e a gente parou, não existia dança aqui. Aí eu vou dar uma oficina de dança, tal. Sim, mas não existe grupo de dança que não seja vindo da Norte, onde a gente criou e ainda está aí perpetuando e pedindo licença. É pedindo licença e pedindo respeito, que não tem, né? Ô, Joel, eu queria só pedir para depois tu lembrar um pouquinho das quadrilhas juninas, né? Porque já fez parte das quadrilhas, as quadrilhas eram muito fortes aqui também. Então, vou lembrar sim. Aí, assim, nada mais justo do que ter respeito, quando você dá respeito, né? Não é a nossa discussão, briga, tal, que a gente fala muito. Não, gente, a gente está falando do contexto geral da dança, do contexto artístico, né? É de uma formação, de um movimento que está se acabando aqui em Igaraçu, né? Está se acabando. A gente de Igaraçu porque é a nossa terrinha. Eu apenas só nasci em Cabo Santo Agostinho, mas eu disse a nossa terra aqui porque é a terra-mãe, né? E ela falada sobre terra-mãe, que é uma das mais antigas do Brasil, isso descaracteriza tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Não é só a gente tem o Maracatu Estrela Brilhante aqui, que é o mais velho. Não é só ter o Maracatu Estrela Brilhante como o mais velho. É a produção, ela ser respeitada, seja em qualquer área. E a área aqui que a gente está falando é a área da dança, né? Ser respeitado pelo poder público, ser respeitado pelos seus, ser respeitado pela sociedade, né? E não ser visto mais. Janaína teve um momento que Janaína, na reunião, fez assim: minha gente, a gente aqui é visto como prostituta e homossexual. Mas era. E olhe lá, de tanta gente discutir e falar, eu acho que a turma está calando um pouco e está dizendo, vou mexer não. Não, mas é para mexer, é para saber o que tem de bom, né? Eu vou citar sobre as quadrilhas, eu acho que eu não tenho muita memória de quantas quadrilhas tinha aqui, mas vou lembrar. Foi em que época as quadrilhas? Ou ainda tem até hoje? Como... Não existe quadrilha mais aqui, acabou. As últimas foi em 2010, conseguiram ir até 2011 com os concursos da Globo, né? Que era a de Fernanda, a de Guel e a de Gel, que era com Paulinha Love, né? A de Gel, a de Fernanda e a de Guel tentaram, mas até 97, 98 tinha mais de 15 quadrilhas em Igaraçu, né? A Dandoquinha, a Vai Racha, a Ana Raiz é Trovão, e olha lá, a Alegria de Matuto, a Quinturinha, eu era ainda mais de consegui dançar um ano na Mocidade. Mocidade da Vila da Chester, né? Mocidade. Tinha várias, a Formiguinha na Roça, ali, descendo na rua de Ricardo, né? Final de Ricardo. Só de quadrilha mirim tinha meio umas 8. Fora as adultas, né? A turma tinha medo aqui do loteamento Agamenon Magalhães, mas os chefes faziam a quadrilha. Alegria de Matuto, uma das maiores que tinha aquele loteamento. E era nosso amigo Valmir que fazia a quadrilha. Bora, gente, aqui compete. Era assim. É muito gostoso você ir para o passado e muito bom também estar no presente para ter essa memória. Mas o melhor ainda vai ser se a gente conseguir ser respeitado, né? Como artista, como ser. E o seu trabalho, a sua profissão, que é a dança, a nossa, que ela venha a ser aplaudida. E esse movimento das quadrilhas, ele é da década de 90 ou é de antes, anterior? De quando, mais ou menos? É muito antes. Muito antes. Eu vim ter conhecimento uma aqui. Vez eu conversando, 86,
de diante, assim, movimento, né? É isso, cheguei aqui na final de 80, eu acho que 88, 89, quando foi em 92 para 93, eu comecei a dançar nas quadrilhas de colégio. Era muita quadrilha em todos os colégios, muita quadrilha. Era festivais quando tinha as quadrilhas. Vinham as quadrilhas grandes, né, já que dançavam por aí nas escolas. E a gente vê que se perde, porque por isso que Janaína estava falando, é a questão da continuidade. Olha, e para fazer arte é barato não, é caro. Mas a gente não pode ficar no pé do poder público. A gente tem uma sambada aqui, fez 10 anos agora, e a gente vai lá buscar. A gente vai, manda o documento. Olha, a gente precisa de uma tenda de 5 por 5 e um som de médio porte. Isso tudo dá uns R$ 1.000, R$ 1.500. É caro. O governo municipal acha caro. R$ 1.500 para poder tal, mas ainda está lá, a gente faz. Mas a dança, ela não, se você não pegar projetos, tirar dinheiro do bolso, não tem. Aqui em Garaçu não tem. Não, e não confia no que a gente constrói. A gente está tentando construir, tentando. Já me chamaram de louco, mas assim, vamos lá. A gente está desde o ano passado pesquisando, né, essa língua iorubá para fazer uma pesquisa sobre a vida de Ricardo da Capoeira, que é tentar formar uma ópera negra aqui em Garaçu, sobre a vida de Ricardo. E o espetáculo se chama Relâmpago, no Caminho do Mestre. Eu não sei se a gente vai conseguir, não, mas a ideia está aí. A ideia está aí, está sendo feita. E a gente vai precisar do poder público, né? Poder público estadual, municipal, que está federal, porque não tem outra coisa a dizer senão o apoio. A gente quer o apoio, seja financeiro, ou seja o apoio de respeito, o apoio de estar ali. É a sociedade. Sociedade garaçuense, a gente quer os apoios de vocês. É isso que a gente quer. Né? Outra coisa, Janaína, tu já é para ter um título aí na Câmara, né? Tá, vovó da dança. Vovó da... Mas não é não, rapaz. Não é não. Eu fiquei curiosa também de saber um pouco mais sobre o Balé Popular de Igaraçu, né? Que vocês dois citaram, que passaram por ele, e quando foi, né, que ele atuou e quais eram as danças que tinham. Ainda diz lá? Então, eu entrei depois de Joel, né, no balé. Eu entrei em 1999 no balé. O balé era de Ricardo Crisóstomo, que dançou um tempo no Balé Popular do Recife, e de Adriana Carla, que também dançou lá. E a outra responsável era a Luzamira Soares. Luzamira, né? Acho que é Luzamira Soares, que era a parte administrativa. É isso mesmo, Lusa. E o balé funcionava lá em Cruz de Rebouças, a gente saía de Garaçu, do centro de Garaçu a pé para ir para Cruz. É como sair do morro para o centro do Recife, assim. A gente saía andando para fazer aula lá, era paralelepípedo no chão, mas a gente fazia. Aí tinha um repertório, né? Maracatu, a gente se apresentava muito em hotéis, festividades da cidade, alguns eventos no centro do Recife, muito na rua. A maioria das apresentações da gente era na rua. Não me lembro nenhuma apresentação do balé no teatro. Talvez no finalzinho do balé, eu acho que eu ainda fiz algumas apresentações, mas era na rua. O balé ele tinha um repertório, deixa eu voltar. Ele tinha maracatu, ciranda, coco, frevo. A maioria era uma. Ele fazia uma releitura do Balé Popular do Recife, né? Esse caminho. Não era igual, nem era da mesma performance, mas era nesse caminho do Balé Popular. E nosso foco era mais hotel, turista, receber Igaraçu. E tinha um apoio muito grande. Na época, o prefeito era Evis Ribeiro. Não era um apoio digno, que todo mundo, sabe, precisava ter e tal, mas era um apoio dele chegar junto mesmo, financiar figurino. O balé era pago, todas as apresentações, era uma coisa, sabe? E ajudou bastante a gente, porque fora dançar no balé, a gente tinha a possibilidade de ter outros trabalhos. Então, sabe? Recreação, trabalhos em festas, trabalho com turismo. E o balé foi uma escola, né? Ricardo Crisóstomo, ele hoje trabalha no Catamarã. Ele seria uma pessoa muito boa também para ouvir Ricardo. Ele é muito ocupado, mas Ricardo ele trabalha no Catamarã. Ele é o guia do Catamarã, trabalha dançando lá também. A Adriana Carla, ela tá morando fora, acredito. Acho que é em Portugal, em Porto, deve ser alguma coisa assim.
E Lusa Mira, infelizmente, faleceu, né? Michele Veloso, ela era do Balé Popular, a filha de Lusa, hoje ela é uma comunicadora, jornalista, ela mora lá em Caruaru. Mas o balé foi bem significativo porque era uma efervescência na cidade, né? Foi ele que deu os caminhos para muita gente. Joel entrou muito antes de mim, acho que era legal também falar. Então, o balé foi inegável, né, para essa formação. Hoje em dia, quando a gente se encontra, alguns amigos tal, ainda pergunta se eu e Janaína, a gente tá dançando. Meu irmão, a gente tá tentando. Trampos e barrancos a gente tá tentando, né? Eu entrei em 98, finalzinho de 98, e passei, eu acho que um ano e pouco, né? Foi isso, um ano e pouco. Aí tive que sair para Trapiá, recebi uma proposta para ir para lá, né? Passei também um ano e pouco no Trapiá e saí, né? Questões financeiras, familiar, tive que sair e tive a oportunidade de começar a andar, né? De conhecer um pouco aqui os interior de Pernambuco e tal, mas da formação do Balé Popular de Igaraçu, saiu Joel Carlos, Edilene Ferreira, Cris, Janaína, Agamenon Teles, né? Dentre outros que eu esqueci, né? É fundamental a gente saber que Igaraçu precisa e necessita, né? A dança, como a gente sabe, a dança não é apenas um remeleixo, um rebolado, não. Ela te dá, agora que eu vim entender, agora há pouco, né? Que eu fazia dançar por dançar, né? E ela te dá um entender universal. Não é universal isso aqui, é universal mesmo. É da criação. Porque tu vai criar o que tu tem que criar, mas primeiro tu vai ter que pesquisar, estudar, olha a questão de saúde, a questão de educação, a questão matemática, a questão de tudo. Eu acho que a gente é um pouco de tudo. O bailarino, o artista em si, ele é um pouco de tudo. Ele é doutor, advogado, é professor, é tudo, né? E quando a gente fala, a gente bate nessa tecla que precisa de políticas públicas, principalmente para a dança aqui em Igaraçu, porque faz triste, é vontade de chorar, né? Tanto negacionismo, tanto não, que a turma não acredita mais, né? Janaína, eu acho que só com a Norte tem quanto, Janaína? Tu já formou pancada de gente, né? Hoje em dia, a gente tentou fazer as contas olhando as fotos, né? Mas hoje em dia eu não sei contar mais, não. A gente tem as fotos, né, das formações. A gente vai juntando assim e vai dar mais de 200 pessoas esse tempo todo, muito mais, né? A gente tem ainda os meninos que eram da percussão, porque a gente era ao vivo antes. Aí a gente tem ainda os meninos da percussão que criaram grupos de coco, que fazem parte de outros grupos. E acho que esse que legal que Jó está falando, porque esse movimento da dança na cidade criou uma consciência cidadã, política, de participação, porque foi através do coletivo que a gente começou a entender a importância de participar das conferências, de estar nos fóruns, de debater, porque antes disso era dança pela dança, né? Existia uma efervescência muito grande de dançar para o turista, tinha muito turista para Igaraçu, então a gente fazia isso mais para o turista, mas depois a gente percebeu que é outra coisa, que a gente precisa... E a gente está esse tempo todo lutando, não tem o edital, não tem o teatro, a gente não tem. E o incrível, que já falou, a gente formou pessoas muito boas, assim, hoje na dança, Ronaldo Alves, Stefano Silva, essas pessoas que fizeram parte também do coletivo que estão dançando ainda, Anthony, que acabou de entrar na Universidade Federal, está fazendo dança, né? Ele é do coletivo também, né? Gabriela, que já está entrando em outro espetáculo, com outras pessoas em outras cidades, Joel, que já está aí na Nova Jerusalém, que vem e volta, e dá aula e volta. E aí o interessante é a gente perceber que esse tempo todo a gente ainda não tem edital, a gente ainda não tem teatro, a gente deu aula sem espelho e sem barra. Essas pessoas fizeram aula sem esse material. Mônica, no dia que veio para cá, ela viu a realidade, sem linóleo, né? Então, assim, por exemplo, quando eu fazia parte do núcleo, eu largava de 11 horas, eu tinha que chegar no núcleo de 1 hora, senão eu não fazia aula. E você sai daqui de Igaraçu, o ônibus é horrível,
questão do transporte urbano é horrível. Até conferência de transporte urbano a gente já participou por causa disso, para ter uma ideia. Então, a São dimensão 2 da horas dança de se tornou. relógio. São 2 horas de relógio para chegar no Recife. É. Então, assim, até a dimensão da questão da dança já é outra. A gente tem que participar da conferência de saúde, a gente tem que participar da educação, da de transporte, porque senão a gente não vive, se a arte da gente não anda. Então, hoje, para a gente assistir um espetáculo no Recife, a gente tem que sair de casa 3 horas antes para poder ver se a gente consegue entrar no ônibus, sabe? Então, e aí eu digo para todo mundo hoje na dança, na capital, quando eu estou em algum debate, que é muito importante que a gente observe Igaraçu e Itamaracá com outro olhar. Fazem parte da região metropolitana, mas não observa. O primeiro projeto de dança eu aprovei em 2014, do Fucultura. É muito tempo, faz pouco tempo, mas é muito tempo, assim. Já teve o Balmin, já teve o Balé Popular, e a gente só pôde aprovar em 2014, sabe? E depois desse aprovado em dança aqui, nenhum outro foi aprovado. Tem uma ideia. Então, a gente conseguiu agora pela Lei de Blanc, foi lei emergencial, sabe? Mas a Fucultura a gente só aprovou um em dança, que foi em 2014, e acabou, morreu. Então, Igaraçu e Itamaracá só teve um projeto de dança aprovado o tempo todo. Então, é complicado. Essa descentralização, né, dos recursos que fica muito como é que está funcionando Recife, isso? né? Exatamente. É porque, por exemplo, se eu sei que naquela cidade não tem equipamento, quais são as possibilidades de enviar um projeto para lá e poder colaborar, se eu sei que não tem equipamento lá, sabe? Esse olhar também de quem está olhando os projetos, né? E fala um pouco desse grupo Obaomin, como era? Ele ainda existe? Ele ainda tem... Que vocês citaram também, né? Então, como... todo mundo queria que existisse ainda. O Obaomin, ele foi criado por Roseni Moreira. Roseni Moreira, hoje ela é evangélica, mas antes ela era da religião afrodescendente. Eu acho que eu entrei primeiro, não foi já no grupo? Eu entrei em 2004, foi 2006, não me lembro agora exatamente. Assim. Eu vim depois. Foi você que me convidou e convidou a Edilene também. Pronto. Eu entrei no Obaomin primeiro, e aí eu entrei a convite de Márcia, vi uma apresentação deles, eu não sabia que tinha um grupo aqui, por quê? Igaraçu é maior que Recife, Igaraçu tem 303 quilômetros quadrados. Janaína, sexta-feira eu estava no ensaio lá no Recife Antigo, quem estava lá foi Carlos. Sim, aí é bom, vou falar agora sobre ele, Carlos Alemanha, Silva. Né? Pronto, Carlos foi professor, Carlos Silva foi professor do Obaomin, hoje ele tem uma academia lá na Alemanha. Marconi Bispo, que é do Laia, também foi professor do Obaomin, e Caju, que é percussionista, que foi do Daruê Malungo, que mora em Tapissuma hoje, é pescador, pesca marisco, ostra e tal. Ele foi nosso professor. Ele que a aula de dança era com ele. Olha, professor, não. Aquilo ali foi um carrasco. Era um carrasco. Era no chão. Era. E aí o Obaomin era muito bom, porque as aulas eram muito, assim, ricas, consistentes, tinha muita informação, muita pesquisa. O Obaomin foi fundamental também para dar esse grito na cidade de que tinha dança, porque a dança era muito forte. A dança afro era muito forte, era um grupo de qualidade altíssima, assim, eu que faço pesquisa com grupos de dança afro. Posso dizer, sem nenhuma que era um grupo muito forte, se tivesse continuado, sobrevivido, porque eu me lembro que em 2008 a gente foi expulso do Centro de Arte, a gente teve que sair, porque um prefeito perdeu aí, ele era da base, a gente era de uma base dele, e infelizmente a gente teve que sair e teve que ir para a Rainha da Tapioca, que era um espaço da gente. Só que aos poucos alguns componentes foram saindo, era longe, tem que pagar passagem, aí a gente não tinha passagem. Eu tinha que sobreviver, porque na minha casa eu também ajudava minha mãe, sabe? Meu pai, quando não estava trabalhando, eu tinha que ajudar. Então, assim, eu tinha que trabalhar, não dava para ficar o tempo todo no Obaomin. Aí foi quando, finalmente, Rose conseguiu aprovar um projeto. Ela tinha uma associação, conseguiu aprovar um projeto maravilhoso na Votorantim, e a gente começou a trabalhar. Só que aí, depois do projeto, muitas pessoas foram saindo.
por necessidade mesmo, assim, a necessidade começou a ficar mais forte. E aí eu saí do Obaomin, não tive como voltar, o Obaomin com o tempo, infelizmente, se acabou. Ela virou evangélica, também teve isso, né? Ela, depois de muito tempo, acho que de tanto tentar, depois se desgostou, de verdade, eu acredito que tenha sido isso. E aí o Obaomin acabou, mas o Obaomin era um grupo riquíssimo, que agregava muitas pessoas, a gente tinha que dividir as apresentações, porque era muita gente, então quem ia e quem não ia, né? Era o Joel, lembra aí, que a gente tinha que dividir. O Obaomin também já fez várias atividades na cidade, Rose tinha uma preocupação política muito grande, Rosane Moreira, do PSB, tinha uma preocupação muito grande, assim, ela, de agregar, de participar, de formar. Foi ela que me ajudou a criar projetos, a desenvolver, a pensar em projetos, a pensar nesse lado financeiro também, para a gente poder sobreviver da arte. E era isso, ela era uma mãezona, né? Essa mulher de terreiro, que é uma mãezona, então levava a gente para casa dela, que ela tinha um sítio, então a gente comia lá, almoçava lá, ensaiava o dia todo. Depois, quando a gente começou a ensaiar no Centro de Arte, as dificuldades foram muito grandes, né? As dificuldades eram muito grandes, os conflitos também eram muito grandes com o governo. O governo expulsava, dizia, vocês não vão fazer parte da programação não, porque isso é macumba, não dá para ir para... Falava assim claramente, não tinha nem lei nessa época para defender a gente, mas vocês não podem participar da festa de São Sebastião porque isso é macumba. Vocês não podem subir no palco porque Jorge Vecilo não quer que vocês subam no palco antes dele. Aí a gente tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Aí a gente tinha que tirar a roupa e ir para casa, porque essas coisas aconteciam. Lembro Várias 2007. vezes. Lembro 2007 que mandou a gente descer do palco. Meu Deus. Foi horrível. Aí teve um ano, teve um ano que a gente teve que descer do palco. Foi a coisa mais ridícula. E as pessoas, a plateia, o que era bem legal, amavam o Obaomin. Eles estavam ali esperando a gente se apresentar, né? A gente só tinha, assim, umas vezes, porque Almir Rusch, que era secretário na época, sempre trazia, né, Joel? A gente para perto, chamava a gente para gravar comercial, pagava. Isso era bem legal, porque ele pagava, não era nada gratuito, era uma coisa paga. Ele tinha as limitações dele como secretário, mas no que ele podia fazer, ele fazia. E a plateia, é interessante falar que a plateia amava o grupo de percussão e dança Balmin. Não sei se você já veio para a Festa São Carlos Damião, mas é muita gente mesmo. E a plateia ficava, você que gritava, né, Joel? Gritava, queria e via e tal, e batia palma, e vinha o padre, vinha, sabe, todo mundo vinha assistir. E aí eu me lembro que o Obaomin só aprovou esses 2 projetos, é interessante falar, porque foram os únicos da cidade que consegui, foi com a Votorantim, celulose e papel, na época, e foi com o BNB, Banco do Nordeste, que a gente conseguiu construir a Rainha da Tapioca, que era o espaço que a gente ensaiava. E como depois não teve mais uso, aí, enfim, Rose ficou responsável por ele, e até hoje ela ainda é responsável pelo local. Mas o Obaomin, infelizmente, acabou. Mas era um grupo com lampejo, feito o João Moraes fala, com lampejo de grandeza muito grande. E tinha, assim, altas possibilidades, mas... História rica, né? Essa de Igaraçu e de perceber também, né? Essa cultura popular tão pulsante aí, né? As referências afro, né? Assim, e como também sofrem muito preconceito, né? Justamente por esse contexto todo, né? Que não é que é do Brasil todo, né? E se olhar para as culturas brasileiras, né? E com referências, né, indígenas, referências afro, como elas precisam ser realmente cuidadas e mais valorizadas, né, do que se faz. Aí, é muito rica a história de vocês, eu acho que era isso mesmo, era meio que trazer um pouco esse contexto, essa narrativa de vocês, mas fique à vontade também se quiserem trazer mais alguma coisa, uma fala final, antes da gente terminar aqui esse nosso encontro. Gabriela Moura. A gente falou, Gabriela Moura. Eu sou dessa geração de agora, né? Eu sou dessa geração de agora, e tudo isso que vocês estavam falando, eu era aluna na época, me recordo de pouquíssimas coisas, fui aluna na época da Rainha da Tapioca, no Obaomin eu fui aluna também, já entrei já na época que já estava chegando ao fim, já participei mais
da parte da produção, né? Da formação, de dar aula para as crianças, mais para cá, essa parte de 90 para lá, por isso que eu fiquei aqui na minha pequena. Tô novinha. Eu era aluna, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Aí não estou muito a par, não. Aí tu fica no final, viu, Janaína? Mas, Gabriela, o que a gente tem de referência de 90 para cá é a sua referência, né? Porque é inegável a construção artística da dança que Janaína faz dentro do coletivo. Não é? Como eu falei, não é só a questão de pesquisa do corpo, é a questão de pesquisa da mente, a pesquisa do ser, tal, pá. É uma história contundente da história não só da dança, mas a história da nossa cidade, Pernambuco, do Brasil. É a construção. Quando Janaína sempre falava de política, até, eu, não vou entrar em política nada, velho, sei o que é muito ruim. Agora eu vejo a necessidade de a gente se transportar para a discussão política, né? Para que a gente conheça mais e mais a fundo. A gente não precisa, não é só a gente saber as nossas leis, tal, de 88, tal, mas o nosso dever e o dever de quem está lá. É o dever de quem está lá, é o dever da sociedade, é o dever dessa formação aqui. E quando você fala que não conheceu, você conhece. Conhece sim, porque quando o seu corpo vem da educação de Janaína, na dança, aí a sua memória vai lá atrás. Não, mas Jana falou aquilo ali, 97, 98, tá aqui agora. Eu acho que tá muito difícil, tá mais difícil agora. E é o que eu tenho sempre dito. O que será dessa galera que está fazendo formação em dança, em teatro, em música, e sai das universidades, vão para onde? Não é? E dê graças a Deus que ainda tem Janaína e você que está costurando, está tentando resgatar, tal. Ainda temos um público que respeita, seja ele pouco ou não respeita, e a grandiosidade não só da dança, da formação dentro da dança, é ver André como enfermeiro. É triste porque a galera foi para outro trabalho, mas adora. É ver como o que você falou, Janine, que está fazendo dança lá na Federal, biólogo Antônio, também, não é? Biólogo também, André, Fanny, tal, vários e vários, fazendo música, fazendo dança, fazendo, né, enfermagem e tal, mas isso foi a construção, é inegável, foi a construção da dança. Veja você, veja, Gabi, a sua trajetória, a de Janaína, eu tô falando porque, assim, são mulheres que fazem, não tem homem bailarino aqui em Igaraçu que façam, criou a companhia e tal, e faça a construção que você faz. Os meninos estão começando agora através de você, de Janaína. Então, assim, há que tenha respeito, tem que ter respeito, tem essa nossa diferença, mas a gente está falando na grandiosidade da arte, né? É a sua formação e a sua construção. E digo, depois Janaína seria você para ser homenageada na Câmara dos queridos vereadores de Igaraçu, né? Então, o que eu digo é continuidade, trabalho e respeito de todas as artes, inclusive a dança em Igaraçu. Não tire, não. Como diz, não tire nenhuma vírgula para defender a nossa dança aqui em Igaraçu, Recife, Brasil, onde for. Seja onde for. Não tire nenhuma vírgula. Axé e Ubuntu para todos. massa, gente. É isso. Amei. Ele tá aqui falando também. Ó. A nova geração. Esse aqui é batuqueiro, ele. É isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Gabi. Não sei se você quer trazer mais alguma coisa. Eu acho que é Eu isso. quero. Muito Tá. obrigada. Pode falar. Fala. Antes de Gabriel finalizar, eu queria. A senhorita do acervo, fale lá sobre Igaraçu. Igaraçu necessita. A gente vai brigando por aqui e a senhora vai brigando lá. Aí traz de lá para cá, a gente junta e fortalece, porque é necessário, não só como dança, mas como formação de um ser. É isso. Precisamos do nosso Sim. apoio, precisamos do Mas, vosso apoio. mas essa é a proposta aqui, né? A gente trazer também essas narrativas de vocês que vão estar lá no acervo. Assim, a gente vai deixar esse vídeo lá disponível para quem
puder, quiser ter mais informação junto com o material que vocês fizeram, porque aí as pessoas podem ir entendendo, né, esse celeiro aí de Igaraçu e indo atrás mais ainda dessa história, dessa formação tão bonita que vocês estão fazendo aí. Beleza, minha gente. Vou correr aqui a minha gira com essa criaturinha aqui. Tchau para vocês. Bom dia, viu? Tchau, bom dia. Tá bom, gente. Bom dia, muito obrigada por estarem aqui hoje. E mesmo nos corres da vida, conseguimos. Obrigada. Muito obrigada também. Bom dia a todos. Tchau. Vai.